todos, eu me chamo Norberto, sou estudante do curso de Letras em Inglês e suas licenciaturas na UNEB pela UNEAD. Nesse momento, eu desejo a todos sejam muito bem-vindos a essa apresentação. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante para explorar o incrível potencial da gamificação na educação, que é a transformação de jogos para a área educativa de forma digital, certo? Como alguns já podem ter visto, experimentados ou ter curiosidade sobre. Vocês já imaginaram transformar o aprendizado em uma aventura que se torna muito mais emocionante do que o tradicional em alguns momentos? É divertido e se realmente é eficaz? É isso que a gamificação propõe: emoção, diversão e talvez, em alguns casos, ela não seja tão atrativa. Mas vamos dar continuidade nesse momento. Nesse primeiro tópico, a gente vai estar trabalhando os benefícios da gamificação. Como podemos tornar a educação mais engajadora? A resposta está na gamificação. Uma delas. Observe os benefícios. Nesse momento, coloquei 4 tópicos de benefícios. Um que é o aumento do engajamento dos alunos, que realmente traz mais interesse. E em experimento em sala de aula com turmas do 6º ano, eu pude perceber que o engajamento ainda é mais efetivo para com os meninos do que com as meninas. Os meninos têm mais interesse na participação de jogos online, principalmente. Como temos jogos para digitação, leitura, em vários casos. Também temos a aprendizagem ativa e mais profunda, porque eles participam, eles tentam entender e compreender o jogo para poder passar de uma nova fase. O desenvolvimento de habilidades cruciais, certo? Que pode ser a gamificação promove habilidades importantes, como a resolução de problemas, trabalho em equipe e pensamento crítico. Então eles desenvolvem mais o seu pensamento para poder estar na estrutura daquele jogo, ter habilidades, tanto na sua digitação, que tem que ter uma melhora na performance, se for um jogo que utilize um computador, na sua ideia, inovação para nova estratégia e assim por diante. Além disso, a gente também tem o feedback, que o feedback nos jogos se tornam instantâneos, momentâneos, naquele exato momento que você finaliza, desde que seja uma nova fase ou tente novamente. Então, isso permite que o aprender com os erros, de forma mais efetiva, mais eficiente. Tudo isso contribui para uma experiência de aprendizagem muito mais rica e gratificante, tanto para nós, enquanto estudantes, professores, e para os nossos futuros alunos. Aplicação das práticas da gamificação. E como podemos aplicar a prática nesses casos? As possibilidades são realmente infinitas, desde a matemática com jogos de lógica, em história com jogos de RPG. Imagine entrar em um jogo de RPG que fala sobre a Grécia, o Egito. Isso é imergir dentro da história. Os alunos eles têm que compreender melhor. As línguas com os jogos de vocabulário, digitação, leitura. Tem jogos, por exemplo, que o aluno ele tem que digitar a palavra que aparece em um patinho daqueles de tiro ao alvo. E o pato só cai se o aluno conseguir fazer a digitação correta daquela palavra. E até com ciências, com simulações interativas. A gamificação se adapta a todas as disciplinas, tornando a aprendizagem mais divertida e memorável. Se torna uma memória afetiva naquele momento. Então, vamos falar de coisas que não são tão agradáveis, mas que são a realidade, que são os desafios e obstáculos. Apesar de todos os benefícios, a implementação da gamificação apresenta alguns desafios. Precisamos estar cientes dos custos, em primeiro lugar, que os custos, querendo ou não, se tornam muito altos, porque é um investimento para o colégio, se for num colégio municipal, da prefeitura, dos gestores municipais, para aquela instituição, que muitas vezes não é de tamanho interesse para a gestão.
E quando se trata de um colégio particular, há uma certa facilidade pelo investimento que os colégios particulares querem ter para ser um atrativo e trazerem mais alunos. Além de que as famílias que estão em um colégio particular normalmente são famílias com poder aquisitivo maior do que as famílias de escola pública, o que facilita a aquisição de material tecnológico. Continuando, a falta de treinamento. Nesse caso, a falta de treinamento tem alguns fatores que dificultam, que é o interesse do professor, o interesse dos gestores em fazer com que aqueles professores, aqueles discentes, procurem, busquem uma melhoria. Então, há uma falta de treinamento por N motivos, desde a gestão, dos cursos, do interesse e assim por diante. Outro ponto é a resistência à mudança. Professores que já estão há anos na casa, anos ensinando, décadas, desde aquele modo tradicionalista, que estão lá desde o magistério, que ainda existem professores que estão ensinando desde a época do magistério, que por mim já poderiam já estar aposentados, descansando e tendo paz. Enfim, dando continuidade. Então, essa resistência à mudança do que é tradicional para o que é tecnológico, a gente pode entrar naquela questão. A transição, a migração desses professores tradicionalistas para uma era tecnológica, onde nós já temos nativos digitais muito mais avançados do que nós, do que esses tradicionais. Então, há essa resistência. Como que eu vou adentrar em um ambiente que o outro tem domínio, sendo que eu ainda não tenho? Então, timidez, arrogância, prepotência, isso tudo dificulta na mudança. Então, nós temos que buscar a união, trazer para perto aqueles que sabem mais, no caso, esses nativos digitais, que já nasceram com o celular na mão, de certa forma, para perto de nós, que queremos estar ensinando, porque eles nos ensinarão e nós aprenderemos e ensinaremos a eles. Então é uma via de mão dupla. A falta de tempo, que para muitos acaba acontecendo, tendo uma carga horária de 40 horas, além das atividades, provas, correções. Então, pouco tempo que muitos desses que têm a falta de tempo conseguem adquirir, eles tiram para um momento de lazer. Então isso certamente gera uma controvérsia, um momento muito grande de um obstáculo, certo? E além disso, a falta de recursos, que está estritamente interligada com a questão de custos. Então, a falta de recursos nas instituições, para os professores, para os alunos, gera todo um grande rebuliço. Então agora, para a gente poder estar finalizando, vamos falar sobre um pouquinho o futuro da gamificação dentro da educação. Então, o futuro da gamificação na educação, ele é brilhante. Ele tem vários viés, vários caminhos, várias oportunidades para poder estar acontecendo. Então, essas tecnologias, como realidade virtual e aumentada, inteligências artificiais para personalizar o aprendizado, a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação social, estão abrindo novos horizontes para uma experiência educativa transformadora e altamente eficaz. Então, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês, preparem-se para o futuro do aprendizado. Um futuro que pode ser o agora e lá na frente, não sabemos. Mas aproveitemos o momento, desenvolvemos e vamos dar continuidade ao aprendizado. Desde já agradeço. Fico muito feliz por ter vocês neste momento me escutando a minha apresentação. E nesse momento só isso. Obrigado a todos.